Mas nós estamos no início ali com esclarecimento sobre o trabalho. Então, vejam, pessoal, o contexto do Estado, por deter, por receber o atributo de personalidade jurídica, é ser sujeito de direitos e de deveres. Direito à soberania, direito à criação dos seus próprios tribunais, autodeterminação, não se sujeitar a qualquer outro Estado, ser elemento e sujeito exponencial nestas relações. E mais do que isto, estar integrado à comunidade, podendo impor aos outros estados esses deveres. Ou seja, assim como ele respeita, ele tem que ser respeitado. Por isso que não se fala em direito internacional em prevalência do direito de um estado sobre o outro. E aí você fica pensando, mas como? Tantos estados são tão diferentes de outros? Claro que se você for contemplar essa situação sob ponto de vista político-econômico, nós teremos uma outra situação a ser discutida. Ou seja, não são os estados mais poderosos, não são os estados mais munidos de armamentos aqueles que podem ou que poderiam comandar o mundo através de suas políticas. Mas nós vemos, na verdade, ou a contrassenso, que isso é o que mais ocorre. Veja no final da Segunda Guerra, quem comandava o mundo? Sistema bipolar. De um lado, Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. Metade do mundo era comunista, metade da outra parte do mundo era capitalista. E hoje se discute a prevalência hierárquica dos Estados Unidos e da China, face à sua economia extraordinária, face aos seus exércitos, os maiores exércitos do mundo. E é por isso que eles comandam, porque eles detêm mais força do que outros estados. E quando a ONU foi criada, ela foi criada exatamente para nivelar este poder, evitar que os mais fortes pudessem, em determinação de sua força, comandar os destinos dos mais pobres. E qual era o objetivo disso? E como é que se levava a isso? Através o próprio lema da organização, a paz e a segurança internacionais. E se você pensar em paz e segurança, você poderia se lembrar do que no mundo? O que pode levar à paz e à segurança? Vamos pensar. O que leva à paz e segurança internacionais? Cooperação. Hein? A cooperação. Cooperação entre os estados, está ótimo. Os mais fracos ajudam os mais fortes. Esse é o primeiro aspecto. Né? O desenvolvimento de condições de vida ao homem melhores do que até então. E aí nasce a famosa proteção aos direitos humanos, cuja ONU, em 1948, editou a famosa Declaração Universal. Vejam que ela cria uma declaração para tentar impedir aquilo que ocorreu na Segunda Guerra, que era exatamente o contrário. E vocês sabem que ocorreu na Segunda Guerra em relação ao desprestígio do próprio homem. Os estados eram mais fortes que o homem. Olha que isso acabou ocorrendo com as minorias, com os judeus, o que ocorreu com os ciganos, entre outros. Vejam o que os estados mais fracos acabaram se tornando. Então, vejam, quando a ONU é criada, o objetivo básico não era simplesmente acabar com o nazismo e com o fascismo. A ideia básica e estrutural desta ordem era no sentido de tentar igualizar a todos. Igualizar como? Através de uma tônica estrutural de natureza criativa, ou seja, uma compensação para quem tivesse menos, certo? E um
prêmio para quem cooperasse mais. Na verdade, a ordem internacional, então, vem sendo forjada em cima destas tentativas de paz internacional. Paz no trabalho, paz na saúde. Aí temos essas organizações todas que nós conhecemos, né? Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do Trabalho, o Fundo Monetário Internacional, que é membro da ONU, o Banco Mundial, e todos estes organismos cujo objetivo de cooperação, como disse a Camila, é o objetivo básico para um ajudar o outro, tornando menos desigual o mundo. Esta era a ideia. A desigualdade tem que ser afastada. E, para isso, nós já demos vários e grandes passos. Um dos mais importantes passos foi de que nós não conseguimos determinar, embora várias insistências de alguns estados, de eclodir uma terceira guerra mundial. E até hoje, desde a segunda, nenhuma se avizinhou. De qualquer sorte, pessoal, quais são os direitos fundamentais dos estados? O primeiro, mais fundamental de todos, o direito à independência do Estado. Todo Estado é titular de plena liberdade, independência, autonomia, autogestão, soberania. Tudo isso é a mesma coisa, independência. São atributos da independência. Um Estado só consegue conviver na ordem internacional se forem independentes. Porque, como todos são igualmente independentes, um deve ao outro o respeito pela não intervenção nos assuntos externos do outro. Ou seja, eu não posso me meter na política da Itália, porque eu estou adentrando em assuntos de natureza interna. Eles não podem adentrar em assuntos do Brasil, porque eles estão adentrando em matérias de direito interno. E isto, na verdade, é uma das grandes violações, o dever de não intervir. Certo? Então, vejam, se eu tenho independência, eu tenho obrigação de não intervir. E digo mais, quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, senhor, eu ia dizer que até eu faço uma cadeira na sexta-feira de legislação e ética e a gente está discutindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok. E nisso até eu li no livro do Rezec que ela não se trata de um tratado, mas sim de uma resolução. E aí a gente começou a refletir sobre como isso torna a questão variante, né? De como é exercida a garantia dos direitos humanos em cada país, né? A cumprimento. Veja como é que a ONU opera. Ela não é um Estado, ela não pode obrigar a fazer nada, ela não é o patrão de todos os países membros. Ela não pode obrigar absolutamente. Tanto é que as decisões da ONU se chamam de recomendações. Não é isso? Ou seja, eu recomendo que você haja assim e não assado. Que eu estou, na verdade, te dando uma sugestão. Se você quer ser membro da ONU, você tem que agir deste modo. E vocês vejam, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, hoje ela é objeto de aceitação por todos os estados, praticamente, em suas constituições. Elas estão lá, nós estamos no artigo 5º da nossa, é a Declaração Universal inteira que está ali. Vocês vejam, essas recomendações vão fazendo um efeito de obrigatoriedade para elas. Porque também, se não quiserem aplicar quase absolutamente nada em relação às recomendações ou às resoluções, na verdade, esse Estado, então, que se retire da ONU, né? Porque ele não está sendo coerente com o objetivo perseguido pela organização. E vejam mais, ao contrário, cada vez é maior o número de Estados-membros. Hoje, praticamente, toda a comunidade mundial. Então, vejam, a independência é um atributo sem o qual o Estado não sobrevive. Isso mostra a sua força, a sua possibilidade de jurisdição. O que é jurisdição? De criar os seus próprios tribunais e os seus juízes para poder manter a ordem, para criar a sua polícia, para poder criar os seus exércitos, para poder tomar as atitudes que se entendam necessárias para o desenvolvimento.
Então, esse é o grande, talvez o primeiro mais importante direito dos Estados. Adiante disto, nós podemos falar que um segundo direito fundamental seria o direito à supremacia territorial. Veja, não estou dizendo soberania, estou dizendo supremacia territorial. E quando eu falo em supremacia territorial, o que eu estou dizendo? Veja que eu estou me referindo ao território do Estado, não é isso? E eu vou dar aqui um exemplo que vocês vão guardar facilmente. Por quê? Porque como existe supremacia territorial, existe soberania territorial. Soberania territorial significa que o Estado é dono do seu território. É dono do seu território. Ou seja, ele é o que domina o território. Ele tem o direito ao solo, ao subsolo, às águas internas, aos mares territoriais e ao espaço aéreo sobrejacente. Tudo isto é a área de atuação da jurisdição do Estado. Ali dentro desta área está circulando a lei interna, que é imposta nem só aos brasileiros, mas também aos estrangeiros que aqui se encontrem. Então, vejam, a soberania é o domínio, é a titularidade, é a propriedade de um território. Todo Estado tem direito a uma propriedade sobre o seu território. Por outro lado, certo? Nós vamos falar em supremacia territorial. E quando eu falo em supremacia territorial, eu não estou falando mais de propriedade, eu estou falando de posse. Posse efetiva. O que é posse? E qual é a diferença para a propriedade? Vamos pegar um exemplo do direito civil. Eu tenho um imóvel do qual sou proprietário e que aluguei para um terceiro, que é o locatário, não é isso? Que vai fazer o quê? Que vai administrar a posse dele, não a propriedade. Quer dizer, dos estabelecimentos da propriedade é que ela tem posse necessária. Eu perguntaria, no Brasil nós temos posse e propriedade dentro do território? Nós usufruímos de posse e propriedade, pessoal? O Brasil é dono do seu território? É. Vocês conhecem alguma coisa que tenha sido cedido ou invadido, ou alguma coisa que possa infletir na inexistência da propriedade? O Brasil é titular de todo o seu território. E outra pergunta, o Brasil tem posse sobre o seu território ou ele deferiu a terceiros? Ele tem posse plena. Tem posse plena. Uma questão... pois então, aí a gente entra naquela questão também da Amazônia, né? Que esses dias a gente até estava discutindo, eu estava discutindo numa aula, um biólogo da Fiocruz compareceu na nossa aula, assim, via Zoom, Sim. E ele falando que tem uma questão muito pertinente no Brasil, é que a gente afirma, batendo no peito, que a Amazônia é nossa, mas ao mesmo tempo a gente não tem nem noção do que acontece dentro da Amazônia, sabe? A gente não tem nem conhecimento do que é a Amazônia, na integridade dela, e os pesquisadores e grupos de pesquisas estrangeiros que frequentam o espaço e outras pessoas ainda que chegam e exploram a floresta, sabe? E para que vocês entendam um pouquinho isso, significa que o Brasil tem a propriedade e uma propriedade mal administrada. Isso existe até no direito civil. Você abandonou a sua casa, ou abandonou parte da sua casa. Né? Ou você está arguindo que não faz nada porque a comunidade do mundo não permite. Ora, evidentemente, nós temos que saber que dentre os direitos mais significativos do direito internacional, temos o direito ao meio ambiente. E o direito ao meio ambiente é da esfera internacional e não da esfera interna. Não é o Brasil que pode administrar o seu direito, senão ele botaria fogo em toda a Amazônia, derrubaria toda a mata, se quisesse, se fosse um acelerado governante, não é isso? Agora, vejam bem, o que ele faz? Ele também tem uma sujeição, essas
críticas aos governos que se sucedem, não é deste só, não, isso já é antigo. As críticas aos governos que se sucedem em função das queimadas, em função das invasões, em função dos índios, essas críticas nascem da comunidade internacional por decorrência de tratados internacionais sobre o meio ambiente, que impedem o Estado de tomar todas as medidas que quiser, porque ele é uma espécie de fiscal internacional dessa estrutura. Esta fiscalização internacional da estrutura, ela faz com que o Estado não possa se desenvolver mais do que certo ponto. Por quê? Porque a impossibilidade formal do Estado desenvolver a sua lei dentro de certas áreas ocorre porque, certo? Exatamente o direito internacional proíbe. Pela pressão, né, Sur? Não, proíbe, impede, por pressões, por censura, por guerra, por represália, seja o que for. O direito internacional é a última medida do Estado. O Estado só pode desrespeitar a sua soberania e independência à medida em que ele está submetido. Submetido a quê? A esta associação de meios que dizem que o direito internacional é a própria medida do direito interno. Eu não posso ir além daquilo. Como os direitos humanos, o Brasil também não pode ir além daquilo que a comunidade internacional falou. Por quê? Porque, inicialmente, pessoal, os direitos humanos e o direito ambiental era disciplina de direito interno. Nós fazíamos as leis. Fazemos alguma coisa ainda, mas hoje estamos submetidos ao direito internacional. Essas disciplinas, proteção dos direitos humanos e meio ambiente, elas migraram para a área internacional. E várias outras áreas vão migrar para o direito internacional ainda. Por quê? Porque o direito internacional tem uma grande vantagem. Ele fiscaliza, ele formaliza as regras internacionais, invariavelmente são regras de conduta e de boa-fé, eticamente consideradas. E por isso você não encontrará uma norma internacional odiosa, digamos. Aí já não é uma norma internacional, certo? Então, vejam, a independência do Estado também vai depender do direito internacional. Porque se ele ultrapassar os limites daquele, ele não pode agir de certas modalidades. Não pode, por exemplo, impingir aos índios brasileiros, por exemplo, um envio para terceiros estados, abandonando todos os seus próprios interesses. Isso é contra o sistema internacional. Vocês viram aquele filme Hotel Ruanda? Não sei se viram esse filme. O Hotel Ruanda, ele esclarece muito bem o que houve lá num território africano, quando duas tribos, os Tutsis e os Hutus, entram em conflito gravíssimo entre si, sendo que uma tribo que era mais fraca acaba sendo subjugada pela mais forte, que acaba fazendo uma carnificina, obrigando a ONU a intervir. Por que a ONU pode intervir? Porque o direito internacional diz que não pode acontecer isso. E como o Estado não sabia proteger, porque, na verdade, o governante era titular dos interesses, né, da facção mais forte, não da mais fraca, essas coisas estavam acontecendo. Por que no Tahiti nós vamos dar proteção através da ONU para aquele povo? Inclusive brasileiros, né? Que dão proteção, os boinas azuis, às deliberações de um governo que pediu à ONU: eu não tenho mais como cuidar desse país. É a miséria, é a pobreza, é a fome, é os terremotos, enfim. Eu preciso de uma intervenção. E veja que o dever é não intervir. Mas tem horas que, em nome da humanidade, dos direitos humanos, em nome das violações ao direito internacional, as intervenções são admitidas. E quem vai atuar é a própria ONU. Certo? Deixa eu ver aqui a oração, por favor. Tá. Independência, o primeiro direito fundamental. Então, eu vou fazer um paralelo com um dever fundamental também, que é equiparado a ela, que é o dever de não intervir, certo?
Quem tem o direito à independência tem o dever de não intervir em outros estados. Isso é recíproco e mútuo. Segundo o direito internacional, segundo o princípio de direito dos estados, o direito à supremacia territorial. Como eu estava falando, a soberania territorial é posse do território e supremacia, desculpe, propriedade de um território e supremacia é posse. Aí eu pergunto a vocês, o Estado pode perder parte de seu território para terceiros estados? Um Estado que é titular da propriedade, né? Soberania territorial, ele pode perder parte de seu território para outros estados? Tem aquela coisa, como é que é o nome? Sublevação. Sublevação, Assim, né? sublevação, é conflito interno, né? Tá. Para tomar para criar um novo estado, né? Mas Entendi. a sublevação. Então veja, o que o Estado pode ou não pode ceder parte de seu território? Vocês conhecem algum exemplo? Existem duas fórmulas de perder a sua supremacia territorial, ainda que temporária. A primeira, uma invasão de um terceiro estado. Né? A invasão de um terceiro estado vai fazer com que aquele estado se coloque naquela posição durante tanto tempo, quanto tempo, ao ponto de administrar aquelas regiões. Certo? Em segundo lugar, através de normas do próprio direito internacional que autoriza a cessão dessas áreas para terceiros estados. Como é que eu posso excepcionar um direito? Como é que eu posso não aplicar um direito e isto se torne lícito? Vamos pegar o exemplo que eu já falei a vocês hoje da base militar de Guantánamo. Base militar de Guantánamo, que é uma base militar norte-americana no território de Cuba. Ou então os Estados Unidos invadiu Cuba. Não. Não foi por intervenção violenta. Os Estados Unidos, em 1959, antes de Fidel Castro, negociou com o presidente cubano, que era o ditador Batista, negociou com ele um tratado internacional aonde ele se comprometeu a assumir essa área de terras no território cubano e, em contrapartida, pagar um preço e um régio preço pela manutenção desta área por tantos anos. Como se fosse um contrato de locação. Nós vamos chamar isso aí depois de arrendamento de territórios. Então, vejam, esta cessão da supremacia que tinha que ver junto com a soberania, como nós falamos, o Brasil tem a soberania e a supremacia territoriais. Lá em Cuba, nós temos parcial, né, supremacia territorial, porque uma área foi deferida a um terceiro estado por acordo entre eles. Um outro exemplo de supremacia territorial que foi cedida, o caso do Canal do Panamá. O caso do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, na verdade, era uma situação bastante estranha, porque era assim, o território do Panamá, onde hoje é o Panamá, era a Colômbia, pertencia à Colômbia. E a Colômbia não quis negociar com os americanos a construção do canal. Entendeu que isso seria intervenção nos seus assuntos e não quis. O que os americanos fizeram, veladamente, no silêncio? Eles formataram uma guerra de independência para o Panamá. Ajudaram os líderes rebeldes e criaram a independência do Panamá. Evidentemente que, após isto, nós vamos verificar que os Estados Unidos, então, começa imediatamente a construção do canal. Aquele canal de navegabilidade que vai do Mar das Antilhas até o Oceano Pacífico. Aliás, uma área de impressionante vantagem econômica para o mundo. Nós atravessamos os dois oceanos, pessoal, através de um pequeno canal de navegabilidade, evitando dar a volta por exemplo, toda a América do Sul para chegar ao mesmo ponto. E isso, na verdade, veio ligar as relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente.
Mas seja como for, evidentemente foi explorado pelos americanos que ganharam muito dinheiro com isso, né? Mas esse canal foi negociado também através de um acordo, de um tratado internacional. E nesse tratado o Panamá cede aos Estados Unidos, pelo período de 99 anos, a administração do canal. E digo mais, depois de 99 anos não pode prosseguir na posse, porque aí seria propriedade já do Estado que está utilizando. Então, todos os tratados se fazem até por 99 anos. O Panamá já foi devolvido ao território do Panamá e os Estados Unidos encerrou sua exploração do canal no ano 2000, né? Quando ele, na verdade, fez que transcorresse os 99 anos. É óbvio que agora, se vocês fizerem um pouco de análise histórica, vão ver que os americanos estão retornando para lá, tentando, mais uma vez, exercer a administração da região, né? Então, a supremacia territorial tem que vir com a soberania territorial, mas ela pode ser cedida legitimamente. Depois disso, nós podemos falar ainda do direito à honra do Estado. E quando eu falo em honra do Estado, eu estou falando estruturalmente de que o Estado tem honra. Fernanda, como é que o Estado tem honra? Camila, como é que o Estado tem honra? O que é a honra do Estado? O que representa a honra do Estado? É um atributo, a gente imagina, de natureza subjetivo, né? É um atributo Cumprindo suas emocional obrigações? quase. Hein? Desculpe? Cumprindo suas obrigações que A foram honra do acordadas? Estado é exatamente violar aquilo que ele tem de mais objetivo, como é os seus governantes, os seus símbolos nacionais, né? O seu hino, e toda essa estrutura que administra o Estado que tem que ser respeitado. Ou seja, não se admite que um Estado de fora intervenha criticando o administrador de um Estado, porque ele não é ele a figura do administrador. Ele é a própria estrutura do poder do Estado. E, por isso, tem que receber vantagens que possam lhe deferir este galhardão, que, na verdade, é um atributo todo especial dos governantes, os ministros, e que, na verdade, hoje está tudo muito confuso, muito bagunçado, mas, na verdade, a honra do Estado é algo muito importante. Finalmente, nós teríamos o chamado direito às comunicações. E como é que nós não vamos liberar os estados para que se comuniquem um com os outros? Nós não podemos impedir as comunicações de um estado, seja por terra, seja por mar, seja por ar. Porque essas comunicações se estruturam como uma necessidade do Estado. Eu tenho que comprar da Malásia, eu tenho que vender para os Estados Unidos, eu tenho que transmitir a minha correspondência para outros países, eu tenho o direito de colocar cabos e oleodutos abaixo dos oceanos, eu tenho o direito de explorar determinadas níveis produtivos que me são indispensáveis, assim por diante. Nós temos que as comunicações são indispensáveis para que o Estado sobreviva. Nós temos um exemplo agora na Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait, né? O Kuwait, quando foi invadido, na verdade, estava postulando da ONU uma intervenção, porque o Estado invadiu abusivamente, dizendo-se que era historicamente o titular daquela região. Evidentemente que não era isso, o interesse era no petróleo, né, do Kuwait. E essa situação deixou de tal modo sensível o conflito existente que a última tentativa da ONU, antes de determinar a guerra, foi fazer um bloqueio pacífico, ou seja, comandar todas as suas tropas, isso da ONU, né, dirigidas por terra, mar e ar, para que o Estado não pudesse se comunicar internacionalmente. E vejam bem, esta comunicação internacional se mostrava indispensável ao ponto de que esses estados estariam subjugados a uma verdadeira impossibilidade de sobrevivência. E assim sendo, o que nós vimos é que, infelizmente, o Iraque começou a responder àquela atitude de bloqueio, e digo pacífico, porque não era para transformar-se em hostilidades,
mas que se transformou por causa que os iraquianos começaram a atacar estes aeronaves, navios e outros que estavam exercendo este bloqueio. Mas é muito grave romper as comunicações de um Estado. Então, basicamente, numa estrutura de 4 direitos fundamentais, eu estou trazendo para vocês estes e vou trazer para a semana que vem mais outros que vão corroborar a ideia de que os direitos fundamentais são necessários e que os deveres que vão vir alinhados a este são direitos que vão, na verdade, ser, no caso de uma ruptura entre direitos e deveres, vão formatar o que chamamos de conflito internacional. Se eu romper a independência, se eu intervir, se eu quebrar a honra, e todos estes métodos, caso houvesse uma violação, nós temos o famoso conflito internacional, do qual derivam guerras, revoluções e outros efeitos na comunidade internacional. Bom, pessoal, nós já estamos em cima do laço e gostaria, então, que vocês analisassem o nosso trabalho, e vocês encaminhem diretamente para o Moodle, certo? Já vou verificar os trabalhos que estão lá presentes e agradeço a todos pela participação e essa aula mais liberada um pouco hoje, porque fica mais agradável também, né? Mas é isso aí, pessoal. Todos participando. Obrigado a todos e uma boa noite. Eu que agradeço, senhor. E aí, até logo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor. Fala. Quem é que está falando? É o Bruno. Bruno, tudo bom? Fala. Tudo bom? Ontem de noite eu tive uma emergência familiar. Eu acabei passando o dia fora de casa. Eu ainda cheguei na aula 8 horas, quase 8. Foi o horário que eu cheguei em casa. Não tomei banho ainda. E coitado. Só porque perder pelo menos o restinho. Então eu cheguei em casa e o meu trabalho está pronto já faz um tempo, mas eu só consegui te mandar ele hoje de noite. Não tem problema. Já tá tem lá, outros que mandaram, né? Conseguiu incluir no Moodle? Consegui. Tá lá, professor. Então até hoje eu vou receber normalmente. Aliás, está certo, é hoje mesmo. Sem problemas então, professor. Não, Bruno, não te preocupe. Qualquer coisa tu me avisa de novo, mas eu acho que não vai ter problema. Tá? Tranquilo, então. Um grande abraço. Até mais, professor. Abraço, Bruno. Valeu. Quer perguntar alguma coisa, João Caspari? Não, só obrigado. Camila? Eu só estava na dúvida se era máximo 4 páginas ou mínimo, porque o meu deu 5. Depende de você. Depende de você. É o mínimo, João. É meio pouco escrevendo. Pois é. A gente quer, não é que seja mínimo, a gente fala mínimo porque tem gente que simplesmente escreve um título e não serve a nada. Então, a gente quer deixar... Mas, pois então, né, senhor? Uma fórmula de... Assim, olha, eu passei uma semana inteira escrevendo, sabe? Porque deu 13 páginas o meu. Poxa, maravilha. Porque eu me debrucei, senhor. Sério, eu fiz tanta marcação naquele livrão do Massumato, tu não faz ideia. Assim. Esse é o objetivo do estudo, é isso mesmo. Tá, Camilo? Não tem problema. Senhor. Tô louco para ler. Tudo bem, senhor. Vou ler, então. Tá? Tchau, senhor. Boa noite. Boa noite. Tchau. Um abraço, João. Tudo de bom. Tudo de bom. Até a próxima terça.